És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Aleluia, Senhor. És o dom de Deus, o Messias, Meu o Salvador. meu Salvador. Aleluia, Senhor. Dá-me de beber, Jesus. Nós temos sede de Ti. Pai, a Sua palavra diz: ao que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Senhor, derrama sobre nós nesta noite a revelação do Senhor. Derrama sobre nós, Pai, neste momento, mais conhecimento do Seu Filho, o nosso Messias, nosso Salvador, a fonte de águas vivas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos sede, nós precisamos, Senhor, nós queremos mais de Ti. Então venha para nós, venha sobre nós, envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós temos clamado nos últimos domingos, nos últimos dias, por mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Guia-nos, Senhor, fale ao nosso coração, conduza-nos, Senhor. Espírito de Deus, nos guia na verdade, nos orienta, Senhor, na Sua palavra, na Sua vontade. Ó Senhor, nos mostre o caminho, Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Oh, aleluias. Glórias Te damos, Jesus. Glórias Te damos, Senhor. Bendito é o Senhor nosso Deus, para sempre e eternamente é o Seu nome exaltado, Senhor. Pai, nós amamos Sua presença, Senhor. Nós amamos, Senhor, estar diante de Ti, Te adorar, Te exaltar, Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem, Senhor, revestindo cada um, Senhor, de nós. Vem, Espírito Santo, pousando, vem, Espírito de Deus, repousando sobre cada um dos meus irmãos, Senhor. Vem, Espírito de Deus, envolvendo cada um com o Seu poder. Vem, Espírito de Deus, aleluias, aleluias. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Tu és tudo o que nós queremos, Jesus. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Oh, Santo, 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 Santo. Fascina-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para ver a Sua beleza. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Ah, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso noivo amado, nós esperamos, Senhor, nós esperamos por Ti, Jesus. Nós agradecemos o Senhor, Pai. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Vem aqui à frente as nossas crianças, né? Vamos, como de costume, orar e abençoar essas vidas, e não só estes, como temos também falado, né? Esta geração. Se você tem uma criança na sua casa, se lembra dela agora, abençoe ela, pois a Bíblia diz que há poder na nossa intercessão, na nossa oração, ela faz algo acontecer. A Bíblia fala de Jabes, que nasceu com dores, né? A história dele é difícil, é triste, mas Jabes fez uma coisa: invocou o Deus de Israel.
Jabes invocou o Senhor, Jabes orou, falou com o Senhor, e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele, Deus mudou o estado dele. Ele foi, né, o mais ilustre de toda a sua casa. Não que fosse uma competição, mas ele era o único que tinha esse nome. Esse nome não é um nome, né, apenas um nome qualquer, tinha um significado. Nascido com dores, sofrimento, né? Não era uma coisa boa, não era um nome alegre, era uma questão triste, mas Deus mudou aquela história. Amém, pessoal? Por que Deus mudou? A Bíblia fala bem claro, porque Jabes invocou o Senhor, Jabes orou ao Senhor. Pai, nós oramos também por nossas crianças, nossos filhos e filhas, Senhor. Pai, apresentamos a Ti, Senhor, o coração, a mente, Senhor, de cada uma dessas crianças, Senhor. Pedimos nesse momento, Senhor, que o Teu amor envolva-os, que a Tua graça, Pai, os envolva, Senhor, que o Teu fogo, Jesus, seja semeado no coração deles, ó Pai. Senhor, lhes falta ainda entendimento, mas que o Senhor comece a semear dentro deles a sua palavra viva, poderosa, que vai crescer e dar muitos frutos, Senhor. E eles possam, meu Deus, aprender o caminho do Senhor e jamais se desviar dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro e eu peço, livre-os do mal, Senhor. Livre-os de toda ação, meu Deus, das trevas. Guarde-os no Teu nome, Jesus. Livre-os para a Sua glória, Pai. Senhor, oramos também por esta geração, Senhor. Crianças que não estão aqui, mas, Senhor, abençoe-os agora. Encontre-os agora, Pai. Senhor, livre-os, liberte-os, proteja-os, Senhor. Revela-te a eles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, salva famílias por meio das crianças, Senhor. Atraia os pequeninos a Ti, Jesus. Mostra-te, Senhor, em nome de Jesus. Onde for possível, apareça, se manifesta a eles, Senhor. Ah, Jesus, nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos e declaramos para a Sua glória, Pai, esta geração consagrada a Ti, abençoada para a glória do Seu nome. Declaramos, ó Deus, que vão crescer e se fortalecer na Sua presença, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Joel 2:28. Hoje é o último domingo que nós, último domingo do mês, último domingo do ano, né, 2024, né, e falar 23, já foi, né, 2024, e nós temos nos últimos 10 domingos, contando hoje, orado por mais do Espírito Santo, pedindo mais, né, do Senhor. E hoje nós vamos meditar aqui numa mensagem que fala acerca de oração, acerca de importância de nós orarmos. É um assunto que a gente já ouve bastante, mas não é nunca demais, né? A palavra de Deus, ela permanece eficiente. É mais ou menos assim, né? Você se alimentou durante toda a sua vida, né? Comida mesmo, arroz, feijão, carne, todas as coisas você comeu. Não dá para a gente falar assim, eu vou parar de comer. Não dá, porque a gente precisa comer, a gente precisa de alimento. Embora eu já comi arroz os últimos, né, tantos e tantos anos, eu preciso continuar comendo. A palavra de Deus, mesma coisa. Nós temos ouvido, nós temos escutado, talvez uns, né, há mais tempo que outros. Não significa que chegará um momento que nós não precisaremos mais ouvir. Pelo contrário, né, nós sempre precisaremos e cada vez mais teremos alegria e prazer ouvindo a palavra de Deus. Mas vamos ler aqui, Joel capítulo 2, versículo 28, aquela promessa: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões,
e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então isso aqui, irmãos, é uma certeza de que vai acontecer. É uma promessa, a profecia, mas também é uma certeza absoluta. Isso vai acontecer. Haverá um tempo, né? Mas já não aconteceu? Em parte sim, não completamente, não totalmente. Lá em Atos capítulo 2, Pedro diz, né, olha, está se cumprindo hoje a profecia que Joel, ele disse, derramarei o meu Espírito, e ele fala cada uma dessas coisas aqui. Mas, né, ela não se cumpriu totalmente. E nós, vou usar um termo aqui, né, bíblico de estudo, escatologicamente falando, que é o estudo do fim dos tempos, nós estamos nesse tempo exato em que Deus deseja cumprir essa promessa, e que com certeza isso aqui vai se cumprir nos nossos dias, nos dias, né, futuros, nos anos próximos anos, nos próximos dias. Então nós devemos orar isso aqui, devemos crer, devemos esperar isso aqui, porque vai acontecer. O que vai acontecer? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Você pode crer isso para você. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, algo sobrenatural e óbvio, né? Sobrenatural espiritualmente do lado de Deus vai acontecer nos últimos dias. E você e eu, nós somos fortes candidatos para viver essa realidade. Diga amém, pessoal. Você pode ter alegria, né, e esperança para o seu futuro espiritual, porque Deus deseja fazer coisas grandiosas. Deus deseja realizar coisas extraordinárias nos nossos dias. Não só, né, haverá, como a Bíblia diz, e podemos também esperar isso, aumento do pecado, aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Tudo isso são sinais, né, proféticos, sinais que com certeza vão acontecer. Mas isso aqui também é uma promessa, também é uma afirmação, né, do Senhor. Essa glória de Deus vai crescer sobre a igreja do Senhor. Amém, povo de Deus? Há uma instrução para isso acontecer. Joel capítulo 1, versículo 14. Qual que é a instrução? Qual que é a receita, né, para nós vivermos isso aqui? Fora nós estarmos, né, no tempo exato, vivendo nos dias que Deus deseja cumprir isso. Então não é também, né, porque Deus deseja fazer, que independente do que a gente faça, a gente vai viver isso. Não, não é assim. Não é independente de nós, embora Deus seja todo poderoso e não dependa de nós, mas para agir na nossa vida, Ele precisa, de certa forma, da nossa autorização, da nossa permissão, que é buscá-lo. Olha só o que diz aqui, Joel 1, versículo 14. Joel 1, 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então aqui tem três coisas, né? Decretar um jejum, reunir todo o povo e clamar ao Senhor. Então aquelas pessoas que ouviram essa promessa, que iriam depois experimentar, né, que nós já lemos aqui em 2:28, isso aqui é a receita e já lemos o resultado. Deus derramará do seu Espírito, mas antes disso, Deus espera que haja jejum, arrependimento, quebrantamento, reunião do povo de Deus, e também que esse povo não só esteja reunido, mas clamando a Ele, buscando a Ele, orando fervorosamente, né, suplicando a Ele: Senhor, faça isso, cumpra essa promessa na nossa vida. Diga amém, pessoal. Glória a nosso Deus. A oração é uma parte, né, fundamental para o cumprimento dessa promessa, e de talvez todas as promessas na Bíblia, né?
todas as pessoas que foram curadas por Jesus, alguém chegou a Jesus e falou o que precisava, o que necessitava. Quando não era a própria pessoa, né, era alguém que estava intercedendo, né? Por exemplo, uma mulher chega a Jesus pedindo por sua filha, mas ela chega a Jesus, ela conversa com Jesus, ela pede a Jesus. A filha não pediu, mas a mãe chega, a mãe pede, a mãe intercede, então ela recebe aquilo. Fora isso, todas as outras pessoas que precisavam, né, de algo, elas ouviam, né, de Jesus: o que queres que eu te faça? Né? O cego dizia: eu quero ver, Senhor. O leproso diz: Senhor, se tu quiseres, eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus disse: eu quero, fique limpo. Então há uma necessidade de oração, de conversa, de diálogo, de relacionamento com Jesus. Sem isso, nós não iremos receber, desfrutar daquilo que Deus deseja para nós. Amém, pessoal? Essa semana, né, vou dar um exemplo para você entender um pouco disso, de uma forma que talvez te ajude a se lembrar disso depois. A máquina de lavar de casa, né, quebrou, deu um problema. E aí eu gosto de, às vezes, tentar resolver, né, de procurar. Eu já curei ela uma vez. Aí, então aconteceu de novo essa semana. E eu fui, né, olhar, pesquisar, ver alguma coisa ali. Ela não estava funcionando, né, direito. Ela perdeu a força. Então eu vi ali uma lista de defeitos, né, que não é grande, são 3 coisas que poderia ser ali. Poderia ser uma engrenagem, poderia ser o capacitor ou o próprio motor dela, né? Mas o motor, alguma coisa estava funcionando, então não era. Então ficamos nas 2 coisas. E depois eu fui, né, olhando essa mensagem e pensando nisso. Uma peça, né, pequenininha assim, né, mas que sem ela a máquina não estava funcionando, né? O problema era o seu capacitador, né, onde dá energia, né, e dá força para que ela funcione no seu melhor, né, no seu jeito. Ela estava funcionando, mas não estava funcionando bem. Nossa vida, irmão, sem oração, ela vai até funcionar, mas ela não vai funcionar bem. Se nós não estivermos, né, buscando o Senhor, em comunhão com o Senhor, você vai funcionar. Você vai morrer, né, no dia seguinte, né? Eu fiquei sem orar um mês. Você não vai morrer se ficar sem orar um mês, mas não vai ser a melhor coisa, não vai funcionar do melhor jeito, né? A máquina faz barulho, né? Ela agita, ela estava quase como se fosse um celular vibrando, né? Bem fraquinha. Mas depois, né, que eu descobri que era esse problema e troquei essa peça, ela ficou, né, violenta, ela ficou, né, nova de novo, né? Toda a sua força voltou ali. E eu posso fazer uma comparação à nossa vida de oração. O capacitor não é toda a máquina. Oração não é toda a coisa, não é todo o processo, mas é um passo, é uma parte, é uma peça, né, fundamental para a nossa comunhão com Deus. Sem essa peça, né, a máquina não funciona. Sem oração, a nossa vida ela não vai funcionar como deveria. Nós não iremos conhecer Deus como deveríamos. Nós não iremos crer em Deus como deveríamos. Nós não iremos nos santificar como deveríamos, porque a oração te santifica. Não aparentemente, né, como eu repito, apenas a oração, mas a oração é algo que te conecta ao Senhor. E quando você está orando, você está se lembrando da palavra, você está voltando sua atenção para Deus. Automaticamente você está ignorando tudo à sua volta. Ou seja, é um momento que você se concentra em buscar a Deus, e isso faz diferença. Não é que se, por exemplo, né, eu orei 1 hora, então eu tenho um crédito com Deus, eu mereço alguma coisa. Não, não é dessa forma, não é assim que funciona. Mas no tempo em que estamos orando, estamos conhecendo a Deus, estamos sendo lavados, estamos sendo convencidos pelo Senhor. Até mesmo se nós estivermos talvez, né, orando alguma coisa que talvez nem seja aquilo que Deus deseja, mas se estamos orando, Deus pode tratar conosco.
Esse exemplo, talvez se ele vier no final, mas já vou dar ele também. Jesus, no jardim de Getsemane, ele fez uma oração extremamente complicada, né, e perigosa para nós. Se ele parasse e não completasse, né, o que foi dito, tudo estaria perdido, nós estamos perdidos para sempre. Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, vamos mudar as coisas. Jesus sabia o que ele tinha que passar, ele entendia qual era o próximo passo, o que deveria acontecer nas próximas horas da sua vida. Ele sabia, ele tinha entendido, ele compreendia aquilo, mas ele ora: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Irmãos, se o Senhor responde essa oração, tudo estaria perdido. Mas Jesus continua orando, né? Mas, contudo, não faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ou seja, então Deus faz a vontade dele, que realmente era entregar Jesus morrer por nossos pecados. Mas se Jesus, pastor, quer dizer que Jesus fez uma oração errada? Bom, ele não fez uma oração errada, mas se ele para, né, naquele ponto, irmão, todas as profecias e todas as coisas seriam transformadas. Mas ele continua orando. Ou seja, quando nós estamos orando, é bom. Amém, pessoal? Não pare de orar. Fala para o seu irmão: não pare de orar. Amém? Continue orando, continue buscando. A oração, como na máquina, né, é o nosso capacitador. Ela vai nos conectar ao Senhor e vamos ser fortalecidos. Vamos ser abençoados, sim, né? Vamos viver coisas extraordinárias. Lucas 3, versículo 21, abra aí sua Bíblia. Primeiro exemplo de nós, e com certeza o maior de todos, e melhores exemplos que nós temos, é Jesus. E aqui fala de Jesus orando. Lucas 3, versículo 21. Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, todo o povo estava sendo batizado, Jesus foi batizado e Jesus fez uma coisa: orou, começou a orar. Uma tradução que fala assim: enquanto ele orava, os céus se abriu. Não antes, mas também não depois. Não que Deus não vá nos responder depois, mas no momento exato em que ele está orando, o céu se abre. Irmãos, você pode crer, e eu tenho certeza que o Senhor vai fortalecer o nosso coração. Enquanto estamos orando, os céus se abrem para nós. O que é o céu se abrir? Irmãos, é algo extraordinário. O Pai, né, Deus, estava olhando para Jesus, vendo Jesus, ouvindo Jesus naquele momento, enquanto ele orava. E aí o que aconteceu? O versículo seguinte, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Naquele momento que ele está orando, o Espírito Santo vem sobre ele, o céu se abre e o Espírito Santo vem. Nós estamos buscando mais o Espírito Santo. Como ter mais o Espírito Santo? Como nos render mais ao Espírito Santo? Orando mais, buscando mais ao Senhor, tendo uma vida de oração. Se você for uma pessoa que ora, consequentemente, você vai ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Diga amém, igreja? Quando você deixa de orar, também você deixa de ouvir o Senhor. Porque embora, né, que orar é você falar com Deus, ok, mas ao mesmo tempo que você está falando, Deus, ele fala ao seu coração. Às vezes eu até posso, né, ficar completamente quieto, em silêncio da presença de Deus. Não faz mal, faz bem também, mas independente de que eu tenha sempre uma pausa, né,
Eu orei, eu falei, agora eu vou parar para ouvir Deus. Bom, não é exatamente assim que funciona. Algumas pessoas fazem isso, não tem nada contra. Posso até fazer isso algumas vezes, mas Deus não está limitado, né, a minha boca fechar para Ele falar comigo. O importante é que eu esteja buscando a Ele, que eu esteja falando com Ele. E aí Ele vai sim falar. Aqui aconteceu coisas extraordinárias. O céu se abriu enquanto Jesus orava. O Espírito Santo veio sobre ele. E uma voz, né, foi ouvida: tu és o meu filho. Você vai entender, né, a sua paternidade de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Deus. Em ti me compraz, ou seja, Deus tendo prazer em você, Deus tendo alegria em você. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 28, um outro momento de Jesus orando. Outra oportunidade, né, que Jesus ora e algo extraordinário acontece com ele. Lucas 9, 28, diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Interessante que aqui Jesus, ele não vai orar sozinho. É importante nós orarmos sozinhos. Aparentemente, essa primeira referência que nós lemos, Jesus está orando sozinho. Mas aqui Jesus não ora sozinho, ele chama Tiago, Pedro e João, a ordem aqui foi diferente, né? Pedro, João e Tiago, não tem problema, e vai ao monte para orar. É importante, né, nós orarmos juntos, amém, pessoal? É importante nós termos comunhão, relacionamento com pessoas, né, e juntos buscarmos o Senhor. Deus tem alegria nisso. É algo que Jesus fez. Jesus, nosso exemplo, nosso modelo. E ele aqui não vai orar sozinho. Ele chama seus discípulos, que mais à frente Jesus diz: são meus amigos. E ele então vai orar. E aí o que acontece? Vamos ler o próximo versículo 29. E estando ele orando, naquele momento, né, não antes e também nem depois, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Então o que aconteceu aqui? Mais uma vez, algo extraordinário. Enquanto orava, irmão, eu quero que você guarde isso. Enquanto você ora, o Senhor age. Enquanto você ora, você fala com Deus, algo acontece. Orar não é perder tempo. Orar não é desperdiçar a nossa vida. Muitas pessoas olham para a oração como se fosse uma coisa, né, assim, não tão importante. Segundo, terceiro, se der eu oro. Mas é verdade, é que oração, irmãos, deve ser uma prioridade na vida do cristão. Jesus várias vezes na Bíblia diz: acordava de madrugada ainda escuro e ia orar. Outras vezes Lucas faz vários, e onde há mais registros de Jesus orando, ele fala assim: foi à tarde, passou ali a noite toda em oração. E aqui tem esse registro, e tem outros também, em que Jesus não vai sozinho, mas chama pessoas para ir com ele orar. Então Jesus orava sozinho e orava com amigos, orava com os discípulos, orava com pessoas. Oração é fundamental. E enquanto ele orava, às vezes nós somos tentados: mas eu oro e não acontece nada, eu oro, não sinto nada. Não tem problema. O importante é que você continue fazendo o que é certo. A única coisa que você tem que deixar de fazer são coisas erradas. Eu estou orando, não estou sentindo, não estou vendo nada, mas orar é certo, então não preciso parar de fazer. Se eu estou fazendo uma coisa errada, óbvio, né, mais que depressa, pare de fazer o que é errado. Mas orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, ser fiel a Deus, independente dos resultados ou coisas que estejamos vendo, embora a Bíblia garanta,
né, que há recompensa, que você vai ser recompensado, que há coisas extraordinárias acontecendo. Então já tem, né, um monte de promessas para encorajar a gente a orar, mas talvez no momento, na hora que estamos fazendo, não sentimos, não vemos, não ouvimos nada, e somos tentados a pensar: Deus não me ouviu. Irmãos, isso é mentira. Deus sempre te ouve. Diga amém, pessoal. Ele sempre nos escuta. Um exemplo para você entender: se nós erramos, independente do erro, independente do pecado que eu cometer, Deus vê. Eu posso estar alegre, né, me sentindo muito bem, e se eu pecar, Deus vê. Eu posso estar triste, oprimido, né, e se eu pecar, Deus vê. Independente, Ele vê o pecado. Ele sente e reage ao meu pecado. Ele se entristece. A Bíblia diz que o pecado nos separa do Senhor. Então, independente de como eu esteja me sentindo, se eu errar, Deus vê. E se eu fizer uma coisa certa, Deus não vai ver? Mas muitas vezes nós somos tentados a isso, porque oramos e às vezes não sentimos, não vemos e não percebemos, né, mudanças extraordinárias na nossa vida rapidamente. Então somos tentados a questionar: será que Deus quer? Será que é de Deus? Eu repito, não deixe de fazer o que é certo. Orar é uma coisa certa, é algo precioso para Deus, é importante, tem valor para o Senhor. Então continue orando. Talvez algumas pessoas desprezam, né, a oração, desprezam o tempo, né, gasto com Deus, acham desperdício, atraso, mas na verdade não é. É um tempo precioso, é um tempo importantíssimo, que Deus tem apreço e tem valor. Alguns, né, acham bonito, né, a coisa que todo mundo vê, e todo mundo está, né, percebendo, as pessoas reconhecendo, e às vezes a oração não é assim que funciona, mas não é porque não é assim que não é bom ou que não seja importante. Talvez exatamente por ser assim é que é tão importante, que é tão bom, e tão agradável a Deus, que a gente ore, que a gente busque a Ele. A Bíblia fala de Daniel, era um homem de oração, e quando, né, o anjo vem visitá-lo, fala assim: ó, Daniel, você é muito amado. Daniel era muito amado porque ele era um homem de oração, e isso fazia com que ele guardasse os mandamentos, guardasse a palavra de Deus, andasse em temor diante de Deus, e isso norteava a vida dele. Então, irmãos, Jesus aqui foi orar, e enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurou, as suas vestes ficaram resplandecentes. Se continuarmos lendo, vai dizer que apareceu ali Moisés e Elias, e falavam com ele acerca da sua morte, do seu futuro. Ou seja, tudo isso enquanto ele orava, no momento que ele orava, em um dia, em uma ocasião. Mas com certeza, graças a Deus, todos nós, eu acho que sem exceção, já teve uma resposta de oração. Você já teve uma resposta de oração? Sim ou não? Já teve? Ninguém acha que poderia dizer assim: Deus nunca me respondeu nada. Mas eu posso garantir para você que Deus ainda vai te responder outras vezes, que Deus ainda vai fazer outras coisas, talvez ainda mais gloriosas do que já fez na sua vida. Nós lemos aqui que enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito veio sobre ele. Agora aqui já é um outro momento, que Jesus está orando, e ele fica resplandecente, a aparência do seu rosto se transformou. Aqui Jesus, ele foi, né, de uma certa forma glorificado, né? Os discípulos viram aqui Jesus glorificado, com sua glória e majestade. Irmãos, tudo isso enquanto orava. Então vamos entendendo, né, que orar é realmente algo importante. Lucas capítulo 1, versículo 10, volta aí. Aqui é um outro momento, não é Jesus, é Zacarias que está orando, mas não só Zacarias, tem mais pessoas orando. E aqui nós vemos essa separação, ninguém via, sentia nada, mas Deus estava agindo. Zacarias 1,
versículo 10 diz assim: e toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Vamos ler de novo o versículo 10, olha. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E continua falando outras coisas bonitas acerca da vida de João. Mas olha só, irmãos, aqui fala da multidão que estava orando, o povo. Zacarias era um sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer incenso ao Senhor. Mas o povo não entrava lá e ficava de fora, orando. E aqui o povo não estava vendo nada, eles não viram nada, eles não ouviram nada diferente. Zacarias sim, viu lá dentro o anjo. Zacarias conversou com o anjo falou com ele, mas o povo não. Ou seja, eles não viram, não ouviram e não sentiram. Mas estava acontecendo algo, sim ou não? Sim, estava. Às vezes você vai orar, não vai sentir, não vai ver, não vai ouvir nada. Significa que não está acontecendo? Não, está acontecendo. Deus está fazendo. Deus está agindo, embora o povo e nós às vezes não iremos ver, não iremos ouvir, não iremos sentir nada, mas repito, não deixe fazer o que é certo, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor. Priorize oração na sua vida, dedique-se nesse santo compromisso, dedique-se nesse prazer espiritual, nesse comando do Senhor para nós. Jesus nos orienta a orar. Ele diz: quando vocês orarem, ou seja, Ele nos manda orar. Através de Paulo, o Espírito Santo diz: orem sem cessar. E existe inúmeras, centenas de passagens bíblicas nos inspirando, ensinando, ordenando a orar. Diga amém, pessoal. Em Lucas 18, Jesus disse, é uma parábola ali: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração é o seu não é catalisador, é o seu capacitador. É como na máquina, ela não funcionava, estava tudo perfeito, aparentemente, todas as coisas, ela inteirinha ali, mas uma peça pequena fazia tanta diferença. Ou seja, se nós não orarmos, você está aí cheio de vida, dons, bênção de Deus sobre a sua vida, planos de Deus, promessas de Deus para os nossos dias, mas se nós não orarmos, vamos ficar lentinhos, devagar, e não vamos cumprir o nosso papel, não vamos dar aquilo que Deus deseja que a gente dê para aqueles que estão ao nosso redor. A Michelle ficou triste porque a máquina estragou, porque ela precisa, ajuda bastante, a melhor amiga das donas de casa, alguém fala assim, ou seja, ela tem uma função, um papel a desempenhar. Nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade, nós temos um propósito de Deus. Se nós não orarmos, não iremos fluir nisso. Amém, pessoal? Amém, igreja? Vamos ler Atos capítulo 2, outro exemplo de oração, e aqui também fala de reunião, oração coletiva, e aqui já tem tudo, aqui tem vento, tem som, tem visões, ou seja, às vezes a oração, você vai ter inúmeras confirmações, você vai sentir, você vai ver, mas vai ter aquele dia, você também não vai sentir, não vai ver, não vai ter aparentemente nada, mas Deus ouviu, Deus está ouvindo, você não está desperdiçando o seu tempo, você não está perdendo tempo, mas haverá também momentos, e nós também devemos crer nisso, que será
cheio de sinais. Olha só o que diz aqui, Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, ou seja, eles ouviram o som de um vento, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles viram também esse sinal espiritual, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, aqui tem tudo, né? Tem sentimento, tem ouvido, eles ouviram, tem visão, eles viram, mas o que eles estavam fazendo ali? Aqui não fala, né, claramente que estavam orando, mas é difícil nós acreditarmos e concluirmos que eles não estavam orando, não estavam buscando o Senhor, porque eles estavam esperando a promessa, eles estavam reunidos, eles estavam vivendo dias em que normalmente as pessoas estariam orando. Então aqui é mais um momento em que, enquanto se ora, algo extraordinário acontece. Podemos ver ou podemos não ver, mas a questão é que Deus valoriza o tempo que nós oramos. O momento que você está orando, ele é importante. Diga amém, pessoal. E você precisa crer nisso, né? Nós precisamos crer nisso, né? Deus está falando comigo também isso, porque muitas vezes nós não enxergamos, e aí somos tentados a não orar, a orar de vez em quando, ou quando as coisas estão bem difíceis, então a gente vai, né, buscar a Deus, mas o ideal é que Deus ele quer, né, e Ele está levantando um povo, uma igreja que ora, Ele está preparando uma igreja que vai conhecê-lo, que vai ser capacitado pelo Espírito Santo, como aqui diz, né, conforme o Espírito Santo os capacitava, eles falavam em outras línguas. Ou seja, o Espírito Santo capacitava eles. Aqui poderíamos falar, né, não diminuindo a pessoa do Espírito Santo, mas ele é o nosso capacitor, ele que nos faz funcionar, nos dá poder, que nos inspira, e sem ele, nossa vida, ela vai ser boa, mas não vai ser como poderia ser. Ela vai funcionar, mas muito aquém, né, do que pode ser. Então vamos buscar o Senhor. E um detalhe, né, uma coisa que o Senhor falou bastante no meu coração, acho que sexta-feira eu estava orando aqui. Nós ensinamos, né, aprendemos e ensinamos isso, que nós não oramos para ser digno de alguma coisa. Eu até já falei agora há pouco, não é porque você orou uma hora que você tem um crédito com Deus e merece alguma coisa. Nós não oramos, não devemos orar para merecer, né, para trocar com Deus, para receber alguma coisa, mas devemos orar porque Ele é digno, o Senhor é digno de que nós estejamos parados assim, né, sem fazer outras coisas, buscando a Ele. Ele é digno de que nós venhamos organizar a nossa agenda, nosso dia, separando o nosso período de oração, de busca ao Senhor, seja sozinho, seja coletivo, seja, né, em família, ou seja você num quarto. Devemos, já falamos aqui outras vezes, né, viver em um espírito de oração. Você trabalha, você faz todas as coisas agradecendo a Deus, né, com a sua mente conectada no Senhor. Mas estamos falando aqui de um tempo em que paramos tudo, seja sozinho ou coletivo, para buscarmos a Deus. Como agora, né? Você poderia talvez estar sozinho na tua casa, mas hoje é o dia de nós nos encontrarmos para orarmos juntos. Amanhã talvez é o dia que você vai estar orando sozinho na tua casa. Esse tempo, ele é importante. Ele vai nos fazer ver coisas extraordinárias. Então não oramos para sermos dignos, oramos porque Ele é digno, o Senhor é digno. E a gente pode estar não sentindo, você pode estar não comovido
né, você pode estar não sentindo arrepios ou desejo de chorar, mas se lembre de uma coisa: o Senhor está me vendo e Deus tem prazer na oração, em que eu esteja buscando a Ele. Ele é digno, né, que eu esteja buscando a Ele. E eu creio, irmãos, que nós iremos viver todas essas fases. O dia que você não vai ver, sentir, ouvir nada, mas também o dia que você vai resplandecer. O dia que você vai ver e ouvir sinais de Deus. E com certeza haverá o dia, né, o dia que nós iremos estar diante do Senhor, e Ele vai nos mostrar o efeito da nossa oração. Pois a Bíblia expressadamente nos ensina: Ele ouve, Ele responde a nossa oração. Vamos ler Atos 16, olha só que interessante aqui, 24. Atos 16, 24. Atos, capítulo 16, versículo 24. Aqui fala de Paulo e Silas, dois irmãos apenas, uma reunião de duas pessoas, num lugar bem inusitado, ruim. Eles estavam presos, machucados, acorrentados, circunstâncias difíceis, mas eles oraram ao Senhor. Não importa se a minha situação estiver difícil, eu não tenho que parar de orar. Eu não tenho que dizer, né, porque Deus, eu vou louvar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar ao Senhor. Olha só o que diz aqui, Atos 16, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, está falando de um soldado, né, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Os pés deles estavam acorrentados, né, num tronco ali, os pés estavam presos, né, resumindo assim, amarrados, acorrentados. 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Então Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando ao Senhor. Duas pessoas, né, uma reunião bem pequena de oração. Irmãos, não despreze, né, a nossa pequena reunião, o número de pessoas, porque Deus tem prazer em que, né, pessoas estejam buscando a Ele. Às vezes as pessoas, né, elas querem e gostariam, claro que também de uma certa forma gostaria, mas eu tenho aprendido a valorizar a reunião pequena, as poucas pessoas, mas que sinceramente estão buscando o Senhor. E aqui tinha ali duas pessoas, dois homens, né, dois irmãos, Paulo e Silas, buscando ao Senhor, orando. O que aconteceu, né? Você já sabe, mas vamos ler 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, um terremoto aconteceu por causa da oração daqueles dois homens. Isso aqui não foi coincidência, não foi por acaso, né? De repente, estava orando e aí aquele dia teve um terremoto. Não, foi por causa da oração, por causa da fé deles, por causa do coração deles estarem orando. Deus faz um terremoto naquele lugar, literalmente. Imagine, irmãos, literalmente um terremoto, o chão começar a se mover, né? Eu acho que a gente nunca viveu essa experiência, mas imagine o chão se movendo e as portas se abrindo e as correntes se soltando dos pés deles. Olha que coisa extraordinária acontecendo enquanto oravam, enquanto buscavam o Senhor. Irmãos, seja desafiado, né, pelo Senhor a viver coisas extraordinárias. Paulo e Silas, ok, eram apóstolos, eram discípulos do Senhor, mas eles não eram super-homens, super-heróis que têm um crédito maior com Deus e agora Deus, né, não ouve a gente.
A questão é nós decidirmos, né, orarmos e buscarmos o Senhor, para que coisas, não apenas orar, Deus, eu quero um terremoto aqui agora, que o Senhor venha mover esse lugar. Eu acredito que talvez eles não estivessem orando isso, talvez não fosse essa a oração deles, mas Deus fez aquilo, né? E talvez com o propósito de salvar uma família, né? Porque a Bíblia diz que o carcereiro ia se matar, mas Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui, porque se os presos fugissem, ele seria morto, né? Então ele já queria adiantar a questão ali, não quero sofrer, então vou me matar agora. Mas aí Paulo conversa com ele, vai na casa desse carcereiro e prega, e toda aquela família é salva, eles voltam para a prisão, e no outro dia eles são então abertas as portas, né? Eles são soltos ali. Ou seja, irmãos, por causa da sua oração. Vamos ver outro exemplo aqui, Atos 12, versículo 1. Aqui fala de um período um pouquinho antes, né? E fala também de oração. Atos 12. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. É um tempo de perseguição para a igreja. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro estava na cadeia, mas a igreja orava por ele. A igreja estava intercedendo pela sua libertação. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E aí vai dizer, né, que Pedro então percebeu que era real e foi para onde estava orando por ele. Irmãos, olha só, mais uma vez, enquanto estavam orando. Só que aqui é interessante, o Pedro, ele não foi... Pedro não foi solto na primeira hora que eles oraram. Pedro não foi liberto no primeiro turno de oração, vamos falar assim. No dia seguinte, ele seria julgado. Julgado no sentido simbólico, provavelmente ele seria condenado e executado ali. Mas naquela hora, naquela noite, né, o Senhor envia o seu anjo e liberta ele. Irmãos, não é por acaso que aqui diz que a igreja estava orando por ele. Se fosse insignificante, né, o Senhor nem dizia isso. Deus foi lá e libertou o Pedro, porque Deus queria libertá-lo. Mas não, o Senhor faz questão de deixar para nós essa informação. Havia pessoas que estavam orando. Talvez você tenha orado por alguma causa, né, e parece que é impossível, não tem jeito. Pedro, no dia seguinte, seria morto. No dia seguinte, estaria tudo acabado para ele. Então, na última hora, Deus responde. Por que Deus não respondeu antes? Poderíamos questionar isso, né? Não sei, não tem resposta para isso, mas o importante,
não deixe de fazer o que é certo. Continue orando, continue buscando o Senhor, continue clamando o Senhor, e o Senhor vai lhe responder. E agora imagina um pouco, né? Usa a sua criatividade. Você estava ali preso, acorrentado, 2 soldados do seu lado. Aqui não diz que Pedro estava orando, diz que a igreja estava orando, mas Pedro estava ali e um anjo toca nele, e os anjos não acordam, quer dizer, os soldados não veem nada e ficam imobilizados. Talvez como, né, naqueles filmes que você já assistiu, né, do Flash e outros assim, eles são tão rápidos, né, que o tempo fica parado. Talvez foi isso que aconteceu ali. Os guardas, né, ficaram sem ver e sem perceber nada, e Pedro ouvindo o anjo e se levantando e atravessando no meio dos soldados, e com certeza não estavam dormindo. Talvez um ou outro estava ali cochilando, mas irmãos, ali fala que havia 16 soldados vigiando Pedro. Imagine você, né, vendo os soldados e caminhando entre eles, indo embora, chega diante de uma porta de ferro que estava trancada, com toda a segurança, ela se abre sozinha, né? O primeiro portão automático que apareceu ali, ele se abre sozinho. Até Pedro não estava sabendo se era real ou se era uma visão que ele estava tendo. Imagine, irmãos, ficou extraordinária. Tudo isso por causa da oração da igreja. Meu irmão, existe muitas coisas para nós experimentarmos em Deus, que você decida, né, no próximo ano. Geralmente a gente faz isso, né, toma algumas decisões. Vamos decidir ser pessoas que realmente oram, que oram consistentemente. Eu tenho orado, então eu vou continuar fazendo, e se eu puder melhorar, vamos melhorar. Eu acredito, irmãos, né, que não há ninguém, inclusive eu, né, que não possa melhorar. Nós podemos orar melhor, orar mais, estar mais tempo com o Senhor. Nós podemos nos reunir para vermos coisas assim tão extraordinárias acontecendo, mas todas essas coisas e eventos, eles são iniciados a partir de uma única coisa: oração. A oração está presente em todas estas coisas. Nenhuma dessas coisas extraordinárias que nós vemos aqui acontece por acaso, simplesmente porque Deus queria fazer e Deus fez e pronto. As pessoas estavam orando, as pessoas estavam buscando o Senhor. Então que a gente possa, né, decidir ser essas pessoas de oração. Para a gente terminar, vamos em Daniel 9, versículo 22. Nosso último exemplo hoje. Existem muitos outros na Bíblia, mas para nós hoje esse aqui é suficiente. Mais uma vez, esta mesma informação, na hora em que ele estava orando, algo acontece. E no caso aqui, havia alguns dias que Daniel orava por uma certa questão, e a resposta não chega no primeiro dia para ele, não chega, mas ela sai, né, no primeiro dia. Deus ouve e já responde. Ele não ouve nesse dia exato, mas ela já acontece. Vamos lá, Daniel 9, versículo 22. Diz assim: Ele me instruiu e falou comigo dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, ou seja, no começo da tua oração, desde o primeiro dia, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então o anjo falou para ele: considera, preste atenção, e desde o primeiro momento que você começou a orar, a resposta veio. Mas olha só, o versículo 21 diz assim, deixa eu ver, acho que é esse mesmo: estando eu, digo, ainda falando na oração, ou seja, eu estava orando. O que aconteceu? O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então aqui mais uma vez
em que no momento da oração, algo extraordinário acontece. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E nós vamos orar para pedir ao Senhor que nos ajude a orar. Amém, pessoal? Você pode orar e pedir ao Senhor que ajude você a orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, e Te pedimos, Senhor, ajude-nos a orar, Jesus. Ajude-nos a orar, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, eu oro, Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo venha capacitar cada um de nós, Senhor, cada um dos meus irmãos, Senhor, para sermos pessoas de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha nos ajudar a orar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar em nosso meio, Deus, os homens e as mulheres dispostos a ter uma vida de oração, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a buscar a Sua presença. Ajude-nos, Senhor, a entender o valor que é quando nós estamos buscando o Senhor. Oh Espírito de Deus, venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Jesus. Venha sobre nós, Senhor. Aleluias, 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 Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, venha sobre nós. Nós queremos, Senhor, ter uma vida de oração, Pai. Nós queremos ter uma